Bom dia, nossa equipe é composta por Andréia, Luzia, eu, que sou Michele, e o Ronaldo. A gente vai falar sobre o desmatamento da Mata Atlântica e os recursos hídricos, e a relação que existe entre a floresta e a disponibilidade de água para atender a população. Um dos maiores biomas brasileiros é a Mata Atlântica. Ela está presente em 17 estados do país, indo da região sul até o nordeste. Originalmente, ela possuía uma área equivalente a 1.315.460 km². No entanto, atualmente resta apenas 12% da mata original. 72% da população brasileira vive dentro da Mata Atlântica, em grandes centros como São Paulo, Rio e outras cidades menores. A mata concentra 70% do PIB nacional, pois em estados como Goiás, até nos estados do sul, tem grandes plantações que estão dentro da área que antes era mata, então é uma região que concentra grande parte do agronegócio. A mata abriga aproximadamente 20.000 espécies vegetais e cerca de 2.000 espécies animais, e é considerada um hotspot mundial, ou seja, é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do mundo, mas também é uma das áreas mais ameaçadas de degradação e de extinção de animais. A origem do desmatamento. O desmatamento da Mata Atlântica teve início durante o período da colonização, quando os portugueses chegaram no Brasil e começaram a extrair pau-brasil, extrair ouro, prata e outros metais para exportar para a Europa. Depois desse período, teve a monocultura, que é o plantio de cana, o plantio de café, que são grandes áreas que foram desmatadas para fazer o plantio dessas culturas. E isso também empobrece um pouco o solo, porque o solo fica desgastado de estar sempre recebendo a mesma plantação. A criação das cidades também foi um fator que contribuiu muito para o desmatamento, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, se estabeleceram principalmente nas regiões litorâneas, que são regiões onde abriga a Mata Atlântica. E depois as cidades foram crescendo para o interior e mais mata foi sendo degradada. Depois veio a expansão dos grandes centros, como por exemplo São Paulo, que é uma área onde antes era mata e hoje é a maior cidade do país e uma das maiores do mundo. O processo de industrialização também contribui muito para o desmatamento, porque além de poluir, retirar da mata para construir indústrias, e isso acaba afetando tanto a mata quanto os recursos hídricos, dependendo do tipo de tratamento que essa água tem e de como ela é lançada no solo. Além disso, a especulação agropecuária, como eu já falei, e a especulação imobiliária, que hoje em dia, por exemplo, muita gente quer morar dentro da mata, mas para você construir você precisa desmatar, então isso acaba afetando a mata também. Aqui tem um mapa de como era a mata na época do descobrimento, que é essa parte em verde, e ao lado como está atualmente, que são os remanescentes que ainda restam da mata. Bom dia, eu sou a Andréia e vou falar um pouco sobre a importância das florestas para a preservação da água. O desmatamento e a degradação das matas ciliares é um grande fator de risco aos corpos hídricos, pois as matas ciliares protegem os rios, lagos, represas
da poluição e do assoreamento, preservando a qualidade das águas e protegendo as nascentes. Uma grande parte das bacias hidrográficas brasileiras fica localizada no território da Mata Atlântica. Podemos citar grandes rios que compõem essas bacias, como o Rio Paraná, o Tietê, São Francisco, o Rio Doce, entre outros. De acordo com a WWF Brasil, a degradação da vazão dos rios atenua grandes problemas, como enchentes, pois após períodos chuvosos auxilia para que a água ecoe gradativamente e possa infiltrar no solo, abastecendo reservatórios subterrâneos, como lençóis freáticos, além de regular o nível de mananciais superficiais. Em regiões onde a mata ciliar foi degradada ou desmatada, ocorre uma série de problemas que afetam a qualidade dos rios, tais como assoreamento, diminuição dos leitos, poluição das águas, entre outros. Apesar da grande abundância de água no planeta, ela não é um recurso finito. Ainda mais se continuarmos destruindo e poluindo os mananciais, direta ou indiretamente, como vem ocorrendo ao longo dos anos. Não podemos esquecer que de toda a água do planeta, apenas 3% é água doce, e desses 3%, 2,5% está congelada. E dos 0,5% restante, grande parte já está poluída. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo hidrológico. Bom, o ciclo hidrológico funciona em decorrência da incidência de raios solares nos corpos hídricos, como oceanos, rios, lagos, ocorrendo a evaporação da água. Essa água condensa nas nuvens e forma precipitações. Após as precipitações, que são as chuvas, a água infiltra no solo, com o auxílio da vegetação, abastecendo então novamente os rios, os lagos e os mananciais. Desta forma, áreas nas quais a mata ciliar foi degradada ou devastada, não ocorre a realização desse processo de absorção da água de forma eficaz, e isso afeta o funcionamento desse ciclo, pois o papel da vegetação é filtrar a água da chuva, liberando-a gradativamente e abastecendo lençóis freáticos e corpos d'água. Uma margem ou encosta sem mata está desprotegida da força da água da chuva e da ação dos ventos. Por isso, nessas áreas é comum ocorrer deslizamentos, queda de encostas, assoreamento dos rios. Também nas áreas de mata, o clima é mais úmido e quente. O solo é repleto de folhas, caules, flores e sementes e detritos de animais, formando assim uma grande massa biológica. A decomposição desses materiais abastece o solo das matas, que contribuem com nutrientes, que futuramente são absorvidos pelas plantas. Ao longo do tempo também, o solo das matas fica mais ou menos alagado, dependendo das chuvas. A água da chuva é absorvida pelo solo antes de atingir a parte mais baixa, enquanto uma parte dessa água é absorvida e incorpora nas águas subterrâneas. Em paralelo, de acordo com o volume da água subterrânea, afloram as nascentes. Diante dessas informações, fica evidente a importância das matas ciliares e a relação intrínseca entre elas e a preservação das nascentes. Agora eu vou passar para a Luzia falar um pouco sobre as legislações. Bom dia, o meu nome é Luzia. A preocupação com o meio ambiente é recente, pois a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente aconteceu em 1972. Foi a Conferência do Estocolmo, que foi na Suécia. Depois dela aconteceu periodicamente essas outras conferências que reúnem líderes mundiais para tratar sobre os problemas ambientais. Por exemplo, a Eco 92, que aconteceu no Brasil em 1992 e reuniu 172 países. A Rio mais 10, realizada na África do Sul em 2002, reuniu 189 países.
a Rio+20, realizada em 2012 no Rio de Janeiro, que reuniu 193 países. E tem a mais recente, que é a Agenda 2030. A gente destacou a Agenda 2030, que foi um dos acordos recentes, e dois objetivos dela que se encaixa no tema, que é: o sexto assegura a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. O 15º, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra. Algumas das principais leis a Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dentre os assuntos abordados pela lei, destacamos o artigo 6º, que estabelece como objetivo geral a preservação da Mata Atlântica e o desenvolvimento sustentável, e como objetivo específico salvaguarda a biodiversidade, a saúde humana, o regime hídrico, a estabilidade social, entre outros. Além disso, o artigo 7º estabelece que a proteção e a utilização do bioma Mata Atlântica ocorrerá dentre outros, das seguintes condições: a manutenção e a recuperação da biodiversidade da vegetação, da fauna e do regime hídrico para as presentes e futuras gerações. Outro artigo importante que tem relação com o tema aqui abordado é o artigo 11º, no qual fica estabelecido que o corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançados e médios de regeneração do bioma ficam vedados quando, além de outros casos, a vegetação exerce a função da proteção de mananciais ou de preservação e controle de erosão. A Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Tem como principais objetivos garantir a todos os brasileiros o direito de acesso à água, e em seu segundo fundamento, ressalta que a água é um recurso natural limitado. Isso significa que, se não cuidarmos dela um dia, ele pode acabar. Além disso, entre os objetivos da PNRH, destaca-se a necessidade de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água e em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, entre outros. Agora o Ronaldo irá falar sobre o cenário atual, consumo de água no país e outros dados importantes. Bom dia, meu nome é Ronaldo. Agora vou apresentar alguns dados do Instituto Trata Brasil. O cenário atual. Dados do Instituto Trata Brasil apontam que 83,7% dos brasileiros são atendidos com o abastecimento de água tratada. Apesar dessa porcentagem alta, muitas pessoas se enganam com o cenário que existe, levando em conta com aqueles que não têm abastecimento, e outras 16,3% não atendidos, representam quase 35 milhões de brasileiros sem acesso a este serviço. Outro dado importante é o consumo médio diário de água por pessoa, que equivale a 153,9 litros por habitante. Um consumo médio poderia ser bem menor, com menos desperdício. Por exemplo, lava-casa, quintal, ou não aproveitamento de água de reuso. São lançados cerca de 4.000
329 metros cúbicos de esgoto no subsolo do país por ano, causando no Brasil a poluição dos rios, mananciais e aquíferos. Este dado é importante porque demonstra a urgência de investimentos em obras de saneamento básico, pois a falta de saneamento também é um grande vilão da qualidade das águas do nosso país. É um dos maiores poluentes dos corpos hídricos. As nossas considerações finais. Com o desmatamento aumentando frequentemente, a falta de água vem prejudicando a população. É de grande importância cobrar mecanismo para a restauração do bioma. Falta muito a ser feito para despertar a consciência sobre a importância de proteger os recursos naturais do país. Temos que aprender a ser mais sustentável, de forma consciente, pensando em um futuro melhor para toda a nação. Agradeço a todos pela atenção. Qualquer dúvida, pergunte no chat que responderemos.